No vídeo de hoje, Miguel Oliveira explica o porquê de cair, se compara aos sacerdotes e o João na ilha de Patmos. E ele explica também como conhecer um falso profeta. Assista esse vídeo até o final e entenda essas grandes revelações com Miguel Oliveira, o profeta. Quem é espiritual entende que é espiritual. Você nunca vai conversar e explicar algumas coisas da igreja para um ateu. Como que você vai explicar para um ateu o que você sente na hora do culto, o Espírito Santo que move em você? Ele vai conseguir entender? Não vai. Agora, a minha preocupação é que tem crentes que não estão entendendo o Espírito Santo de Deus. Não estão entendendo o agir. Não estão entendendo o trabalhar. O problema é que tem gente que está dentro da casa e não está entendendo o que Deus está fazendo. Esse é o problema. E o problema de alguns, eles acreditam nos dons espirituais e sobrenaturais. Só que alguns veem essa questão como sensacionalismo. Pegam até no seu pé também, naquele episódio que o anjo tá aqui, aí você foi... Os sacerdotes caíram. Até você mostrou um vídeo ali, né? Acabou de mostrar um vídeo, a criança brincando, que a tá criança, caindo. sim, Exato, sim. exato. Assim, o sacerdote, quando não aguentava a unção, caía. Não sei se foi João, né? Ele teve uma visão que ele caiu de frente, escondeu o seu rosto. Nunca você vai conseguir entender o que é espiritual para quem é espiritual. Nunca. Você vai bater a cabeça, vai tentar falar e nunca. Eu sei que eu sou usado por Deus. Aquela profecia que eu entendi edificou. Ele é falso profeta. Então pega a profecia que eu entreguei para qualquer pessoa e vê se foi mentira ou verdade. Vê se aquilo que... Já que chegou casos, Deus está pregando, Fábio. E a pessoa chegar no último minuto da mensagem. Ninguém conhecia a pessoa ali dentro. E Deus falar coisas com a pessoa que ninguém sabia. Coisas que a pessoa fez à tarde. Coisas que tá fora do normal. Então seria um desafio que você faz. Acabou. Alguém que você profetizou, Duvida. Entregou, vai lá e expõe então a profecia que não deu certo. Foi mentira. Não sei o quê. É assim que funcionam as coisas. Então, na verdade, assim, quem fala que é falsa profecia ou falsa alguma coisa são pessoas Tá correndo um risco. Exato. Tá correndo um risco. Quando eu falo pra alguém, você não é usado por Deus e o que você tá fazendo é sensacionalismo, eu tô correndo dois riscos. Primeiro, eu posso estar caindo no pecado de blasfêmia do Espírito Santo, porque pode ser o Espírito Santo de Deus que tá induzindo aquela pessoa. Não julgue. Quando a pessoa tá lá pulando, rodando, se é o Espírito Santo que tá alegrando aquela pessoa quer pular, não julgue, não aponta, não dê risada. Você pode estar caindo num pecado de blasfêmia, muito sério. E tem gente que me chama de anticristo, demônio na rede social. É um pecado grave. Quando eu atribuo a Deus o que é de Deus ao demônio. Então, quando eu falo assim, não é Deus que tá usando, com qual base você tá falando isso? Será que é Deus mesmo que... Então, assim, a dúvida pode partir de qualquer pessoa. O que não pode partir é o desrespeito, é o descrédito. É o duvidar, entendeu? Só que a dúvida, ela tem 3 fases. Ela tem a dúvida de não acreditar, de primeira fase. Ela tem a dúvida de quase acreditar. E ela tem a dúvida que chega à apostasia. Que a Bíblia diz que muitos vão cair no pecado de apostasia. Isso é um problema. A questão da dúvida, a Bíblia dá base quando ela pede pra gente julgar as profecias ou julgar os espíritos, né? Quanto a isso, não cai em blasfêmia. Você duvidar da profecia. Exatamente. Não especificamente do profeta, né? Existe um versículo que se assemelha a isso. Julgai as profecias, mas não o profeta. Sim. Então, a gente está vivendo um tempo que os profetas de Deus estão caindo em deboche. O diabo teve uma reunião no inferno e o diabo, ele conversou com os demônios e ele falou assim, eu vou fazer a igreja de circo. Eu vou fazer os profetas de palhaço. Os profetas vão ser palhaço. Eu vou colocar os profetas como palhaço. O povo vai dar risada das palavras, em descrédito. É interessante hoje eu abrir a rede social e fazer chacota. É interessante num culto eu fazer como se fosse uma plateia do Silvio Santos e dizer que eu sou um Silvio Santos eu pregando. Eu, querendo ou não, eu tenho 15 anos de idade, mas eu viajo todos os dias, eu prego todos os dias. E Deus me deu a sabedoria de muitas coisas, não só bíblica, mas exteriores. Então a minha mente é aberta. Qualquer assunto que você perguntar pra mim, eu sei responder. Política, eu sei responder. História, eu sei responder. Então assim, são coisas que envolvem, ô Fábio, e que as pessoas não estão conseguindo entender. E o que tá caindo em descrédito é muito isso. É pessoas querendo colocar os verdadeiros homens e mulheres de Deus no balaio de gato. Ô Miguel, mas... os verdadeiros não estão entrando em descrédito por causa dos falsos, por causa da banalização? Sim, com certeza. Porque a gente está vivendo um tempo que os próprios
fazem chacota e zombaria dos verdadeiros. Exato. Por exemplo, a gente tem nas redes sociais um Alabachai. Nós temos um tal de profeta Bebeto. Sim. Os caras brincam, zombam mesmo dos dons espirituais, do movimento pentecostal que é sadio e bíblico. Não é por causa desses falsos, dos fanfarrões, dos profetas de live que fala: eu vou te revelar agora, manda o seu pix, que eu vou entregar. Não é por causa desses que os verdadeiros estão entrando em descrédito. Mamãe falou um negócio: uma maçã podre põe a caixa inteira a perder. Tem muita gente que entrou dentro das igrejas e se camuflou. E os verdadeiros homens e mulheres de Deus estão sendo desacredibilizados, né? Desculpa, não consegui pronunciar. Descredibilizado. Isso. Então, assim, é uma coisa que estão colocando os verdadeiros homens de Deus em descrédito. Por quê? Eu mando um áudio aqui, falando em línguas estranhas, brincando. É normal. Hoje em dia, nessa geração, é normal. Por que os dons não estão se manifestando como estavam se manifestando e os homens de Deus, realmente homens de Deus, estão caindo em descrédito? Porque língua estranha agora virou piada no WhatsApp. Você tá entendendo? Homens e mulheres de Deus estão conversando conversas inapropriadas para o seu cargo. Você tá entendendo? O altar virou piada, comédia, sabe? Hoje a gente vai pra igreja. Eu sei que no culto tem que ter um momento de descontração. A gente é itinerante, sabe o que nós que estamos falando? Às vezes quando o público tava aí travado, né? A gente conta ali alguma coisa, aí o povo a gente desmonta. Jesus tinha um senso de humor, mas o senso de Jesus era diferente do que os nossos. Mas eu tô falando de pessoas que estão banalizando o altar. Eu tô falando de pessoas que estão subindo no altar indecentemente, entendeu? Perdeu-se o temor. O que está faltando hoje nas nossas Assembleias de Deus são hinos da harpa. O que está faltando hoje nas nossas Assembleias de Deus é pregadores chegando no culto e não dobrando o joelho para orar. O que está faltando hoje na nossa Assembleia de Deus... Tá faltando isso, né? Chegar no culto e dobrar o joelho. Às vezes estão trocando a Bíblia por iPad. Estão trocando a Bíblia por um computador em cima do altar. Então, perderam a fé, perderam o temor a Deus. As pessoas estão tratando Deus. Quantos pregadores não oram mais, não jejuam mais? Eu ouço os pregadores antigos dizendo que passava horas orando para Deus revelar um sermão e ele estudar aquele sermão. Então hoje as pessoas perderam o Espírito Santo de Deus. Hoje as pessoas só querem saber da teologia. Não, nada contra isso, teologia, mas é palavras que não edificam. Para que eu vou falar de calvinismo em cima do altar, irmão? Desculpa. Eu sei o que é calvinismo. Para que eu vou falar arminianismo em cima do altar? Desculpa. É interessante a igreja saber. Mas é interessante a igreja saber disso num seminário. Num culto. O povo está ali para ouvir a palavra e ser renovado pela palavra. Quanta gente está saindo dos cultos vazios da mesma forma que entrou. Porque esperou uma palavra da parte de Deus e o pregador veio ali com um iPad e veio com conversa fiada. E a igreja não está vendo mais a manifestação dos dons. Acabou cura divina, acabou libertação nas igrejas. Então o meu medo é a igreja entrar numa calamidade, num frio tão grande, que não venha a existir mais nenhum profeta. Um sermão bem elaborado, sem a inspiração, sem a revelação do Espírito Santo, não passa de uma mera cerimônia. Exato. Né? Mas tu falou de falso profeta. Sim. Esse é um dos apelidos que tu mais recebe nas redes sociais hoje. Sim. Falso profeta. Miguel, sinceridade. Você se considera um profeta verdadeiro? Com certeza. Por que as pessoas te chamam de falso profeta? Chamaram Jesus de que ele fazia obras por Beelzebul. Jesus agia por Beelzebul, sim ou não? Não, Então assim, eu sei que eu sou em Deus, tá entendendo? Eu não vou ficar indo pra rede social. Você me chamou de falso profeta, eu vou acabar com... Não vou, irmão, desculpa. Eu sei que eu sou em Deus. Não, falando-se de falsos profetas e tal, o que caracteriza um falso profeta agora, Miguel? Nessa geração atual. Aqui, nessa geração. Isso. Pegando uma visão bíblica contextualizada com essa geração. Vamos lá. Vamos partir para um princípio básico. Vamos começar primeiro pela lógica, depois vamos para a Bíblia, tá? Quem que é o falso profeta? O falso profeta, ele é aquele que... Ele não tá pelo altar de Deus. Ele não tá pelo povo. Ele tá por estar. É aquele que quer fama, quer aplauso, quer... Mas o que caracteriza um falso profeta é ele falar, usar o nome de Deus
em toda a trajetória dele, ele não tem um fruto. Se você pegar um cara que ele fala muito, mas não tem um rastro de testemunho, de testemunhas, porque nós trabalhamos com testemunhas, evidencia já um falso profeta. Mas Isaías profetizou e nenhuma das profecias de Isaías ele viu se cumprir. Concordo. Mas a gente está vivendo num tempo que não tem profecia de daqui a 100 anos, não é? Sim, Tem. Daqui a 50... Não, tem, mas não é evidente. Não é comum. Pros tempos de hoje, não. Pros tempos de hoje, não. Concordo. 100 anos. Começa por aí. Até porque nenhum profeta, a não ser por Deus mesmo, vai ser doido de falar daqui a 100 anos. Daqui a 100 anos. Porque o caminho mostra que a qualquer momento Jesus pode vir, né? Pode acabar, né? vir. Tudo. Então, assim, ele não tem rastro nenhum. E o que evidencia o falso profeta? Ele esconde a verdade, ele omite Cristo. Ele não prega Cristo. Ele é um... O que é um... Omite Cristo. Omite Cristo. Esconde Omite Cristo da igreja. Sim. Eu tenho um sério problema. Eu prego em todas as igrejas, muitas igrejas do Brasil, Assembleia de Deus, Belém, Madureira e por aí vai. Eu tenho um problema grave. Também tenho um problema grave em pregar em vigília. Que fica aquele pulo. Quando chega a palavra, o povo tá morto. O falso profeta não. Ele vai olhar pro povo e ele vai pegar a palavra que vai animar o povo e não edificar o povo. Só que o falso profeta, ele é enganoso. E como ele é enganoso, ele engana a si mesmo. Porque ele acha que a palavra que ele vai pregar vai... Só que a edificação dura mais do que a emoção. Boa. Então quando a pessoa ouviu a palavra e entendeu a palavra, vai acabar o culto e ela vai... Meu Deus, que palavra. Ela vai embora Vai impactada, acordar, né? e ela vai... Meu Deus, que palavra. Vai acabar o dia, ela... Meu Deus, que palavra. O emoção não. O emoção, o cara vai pular... Acabar o culto, cadê a cantina, cadê não sei o que. Então, a primeira característica de um falso profeta é ele falar e não acontecer. Nos dias de hoje. Sim. Tudo tem o seu... Cada caso é um caso. Mas uma das mais evidentes é essa. É ele falar, eu não conhecia. O falso profeta, ele não dá testemunho. O falso profeta, ele não tem, como eu disse, igreja. Ele não tem pastor. Ele não toma ceia. Ele não dizima. É aquele falso profeta que ele prega 30 dias e o dinheiro dele, ele alimenta o devorador, o migrador e por aí vai. O falso profeta, ele não aceita confronto. Ele não aceita conselho. Ele é o dono da verdade, ponto e acabou. O falso profeta, ele tira Cristo do altar e se põe no lugar de Cristo. Ele quer que as pessoas aplaudem, gritem por ele, não por Cristo. O falso profeta, ele deturpa a palavra de Deus. Ele usurpa do texto e estrupa a história. Ele traz a história ao seu favor e a favor da igreja. Ele fala aquilo que ele quer falar, não aquilo que Deus quer falar. Resumindo em uma palavra, o falso profeta é aquele que usa Deus, mas Deus não usa ele. E hoje em dia há muitos falsos profetas. Exatamente, tanto que a Bíblia diz que nos últimos dias surgirão muitos falsos profetas. É Jesus que diz isso. Só que eu ainda creio que no meio desse todo que nós estamos vivendo nessa Babilônia, né, nesse tempo de Jezabel, a gente vai entender que nessa Babilônia vai existir um Daniel. Que nesse reinado de Israel, que está um reinado podre, vai ter Elias mais 7.000 que se não dobraram a Jezabel nem a Acabe. Então eu creio sim que tem muitos falsos profetas e é evidente, mas nós queremos também que vai haver aqueles que, os remanescentes, aqueles que estão de pé firmes na rocha que é Cristo e que não vão se corromper. Os falsos evidenciam que há os verdadeiros, né? Você acha que hoje tem mais falsos profetas ou de fato profetas? Mais falsos profetas. Mais falsos profetas. Exatamente. Do que profetas que falam. Com certeza. Eu acho que tem mais verdadeiros profetas. Eu acho que tem mais verdadeiros profetas. Então, só que são verdadeiros incumpridos. Existe há mais falsos profetas, porém os verdadeiros não tem tanta mídia. Não tem tanta mídia, isso é verdade. Os falsos profetas, mas tem que haver um cuidado. Tem que haver um cuidado. Tem muita gente que está escondido. Profetas do Senhor, mas não tem fama, não tem aplauso, não tem esse negócio de camarim, não tem. Agora, é claro, quando Deus quer fazer um profeta conhecido, isso não é errado. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Deixa a tua opinião nos comentários. O que você acha dessa fala do falso profeta, de cair?
essas colocações. Deixa aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha e diz, você acha que ele é ou não um falso profeta? Não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações para assim você receber os conteúdos em primeira mão. E lembrando, o teu comentário é muito importante. Compartilhe esse vídeo e até os próximos vídeos em nome de Jesus.